Olá, queridos, graça e paz. Passando aqui para a gente bater um papo hoje bem legal sobre como lidar com as fraquezas. Mas antes, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos o nosso canal, beleza? Mas vamos lá. Você tem alguma fraqueza? Quais são as suas fraquezas? Eu quero falar aqui da fraqueza de um homem muito conhecido na Bíblia. Quero usar aqui um texto bíblico, 2 Samuel capítulo 10 ao capítulo 12, que vocês podem ler. A gente não vai ler aqui, mas você pode ler aí na sua casa depois. Mas eu quero me basear na história de Davi. Queridos, a história relata que um certo dia Davi estava na sua casa, no palácio, e de repente ele vai na janela do seu palácio e vê Betseba tomando banho. Depois de ver, Davi começa a desejar, começa a imaginar aquela mulher, e depois de desejá-la, ele manda um dos seus buscar Betseba para o seu palácio, e ali pratica uma relação sexual com ela, e depois disso ainda, Davi promove a morte de Urias para encobertar o seu pecado. E eu quero falar de fraqueza aqui em 4 estágios. Eu falei eles aqui, Davi cometeu os 4 estágios. Primeiro Davi viu, depois Davi desejou, depois Davi praticou e depois Davi escondeu. E são esses estágios que eu quero falar aqui para a gente abordar sobre fraqueza. Eu quero falar desses 4 estágios. Por quê, queridos? O primeiro estágio é a tentação. Ninguém está isento de ser tentado. E por quem nós somos tentados? Bem, a Bíblia deixa claro pelo menos 3 pessoas. Lá no Éden a gente vê que o diabo tenta Adão, tenta Eva, né? Depois nós vemos na história de José uma mulher tentando a José. Então podemos ser tentados também pelos homens em todos os aspectos e também por nós mesmos, pela nossa própria cobiça, vai estar lá em Tiago. Então, queridos, nós somos tentados pelo diabo, pelos homens e por nós mesmos. Mas a tentação em si, ela não é pecado. A tentação ela vai nos rodear todos os dias, mas cabe a nós resistir à tentação. Então o primeiro estágio de Davi, ali o ato de ver, foi um acidente. Você pode estar um dia na sua casa e de repente ir na janela da sua casa e a sua visita tomando banho. Por acidente você vai ver, vai fechar a janela ou vai sair dali da janela para não ficar desejando aquela mulher ou um homem. Então o primeiro estágio é o estágio onde somos tentados. Isso não é pecado. Ser tentado não é pecado, querido. Pecado é ceder à tentação. Então o segundo estágio, aí sim, é ceder à tentação, no sentido de desejar. Davi, ele viu aquela mulher tomando banho e Davi não se contenta em ver e sair dali, não. Davi continua vendo, deseja aquela mulher, imagina tendo uma relação sexual com ela. E isso aí, Davi começa a errar. Nisso daí, Davi começa a errar. Por quê? Davi agora já começa a dar lugar à tentação. Ele já é dominado agora na mente pela tentação. Ele cede à tentação. E isso é pecado. Ele fala que Jesus diz que se nós, dentro de nosso coração mesmo, desejarmos uma mulher, já estamos pecando. Então, Davi pecou naquele momento. Mas o segundo estágio, querido, de Davi, ele ainda deseja o terceiro estágio. Por quê? Como eu disse, quando você chega no segundo estágio, é muito fácil você passar para o terceiro. Agora, Davi, depois de desejar, depois de pensar, depois de imaginar tudo o que ia acontecer, ele vai lá e manda um dos seus buscar a mulher. E agora Davi vai praticar uma relação sexual com ela. O terceiro estágio é o ato em si, né? É a consumação, né, do pecado, e seja lá de qual área for. E eu quero te perguntar, qual é a sua fraqueza? Você é viciado em quê? Né? Quais são as suas fraquezas? Você é viciado em pornografia, masturbação, é homossexual, né? É o lesbianismo? Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua tentação? Bem, a Bíblia deixa claro que nós precisamos lidar com as nossas fraquezas. Em 1 Coríntios 10:13, vai falar que Deus não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Antes, junto com a tentação, Ele também nos dá um escape. Então, querido, a tentação em si não é pecado. Desejar
ceder à tentação e também praticar o ato sexual, isso sim é pecado. Mas Davi não para no terceiro estágio, que é a prática sexual ali com a mulher, que é a consumação aí da sua fraqueza, né? E Davi não para por aí, ele vai para o quarto estágio. Qual que é o quarto estágio? É onde esconde o pecado. É onde esconde aquele ato que foi cometido ou tenta esconder, né? E Davi faz 1000 coisas, né? Manda Davi para frente de batalha, para Urias, para morrer, e tudo para encobrir o pecado. Mas a Bíblia fala que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Está lá em Provérbios 28, 13. Então, queridos, em 1 João 9 vai falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o que cabe a nós, se algum dia pecarmos, é confessar, é pedir perdão, é se arrepender. No caso de Davi, ele prefere esconder o seu pecado. Então vemos em Davi, queridos, os 4 estágios. O primeiro é ver, o segundo é desejar, o terceiro é praticar e o quarto é esconder. Então eu quero te falar aqui neste momento, como lidar com as fraquezas? Como lidar com as fraquezas? No primeiro estágio. Vocês lembram da história de José? A Bíblia relata que a mulher de Potifar tentou a José e ele, saiu correndo. José não esperou, José não ficou pensando o que poderia acontecer, José não ficou olhando para a mulher de Potifar, não ficou sentindo o cheiro dela, José saiu correndo. E eu quero te perguntar, será que se José sentisse o cheiro, sentisse aquela pele macia da mulher de Potifar, será que ele conseguiria sair daquela situação? Provavelmente não. O que eu aprendo com José é o seguinte: eu vi algo que me tenta, se é televisão, se é um filme, se é Netflix, se é... enfim, né? Não sei qual que é a sua área de fraqueza, mas se tem algo que desperta a sua atenção, você sai dali, você desliga a televisão, você sai daquele ambiente, você não passa naquela rua. Se tem algo que vai te despertar, você passa longe daquilo. É o que José me ensina. Ele sabia que se ele ficasse ali, poderia pecar com aquela mulher. Então José corre. E é no primeiro estágio, querido, que nós conseguiremos vencer a tentação. É possível vencer a tentação? É possível. Mas é necessário, seja no primeiro estágio. Se você passar para o segundo estágio, onde você já desejou, onde você já imaginou um monte de coisa que você vai fazer, aí é muito difícil. É muito difícil e quase impossível você vencer a tentação. Então, muitas vezes, querido, você não tem vencido as suas fraquezas, as tentações, os vícios, porque você não está lidando com ele no primeiro estágio. Se você não pode ficar sozinho, que você acessa um site pornográfico, ou você manda nudes para alguém, não fique sozinho. Deite só na hora que for dormir, de fato, que estiver lá desmaiando de sono, você vai dormir. Se o seu problema é ver um filme na Netflix, então não veja filme na Netflix. Se o problema é televisão, então pare um tempo de assistir televisão. Se o seu problema é usar drogas, não se misture com quem usa drogas. Enfim, querido, fuja, saia correndo igual José fez. Essa é a forma de lidar com as fraquezas. É fugir, é correr. Você não é forte o suficiente para vencer. Você não é forte o suficiente. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós sozinhos não conseguimos vencer o pecado, querido. A nossa carne, a nossa natureza é inclinada para isso. Nós nascemos com a natureza inclinada ao pecado. O que nos faz vencer é a presença do Espírito Santo em nós. É a ação do Espírito Santo em nós que nos permite vencer as fraquezas. Mas é necessário fazer como José, sair correndo. Então, como lidar com as fraquezas, querido? No primeiro estágio. É aquele momento ali que despertou o interesse, veio a tentação, opa, tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar, não posso alimentar isso. Se alimentar, vai cometer a prática, vai cometer o ato em si e depois vai tentar esconder. Mas se você algum dia, querido, cometeu um ato sexual, cometeu algum erro, seja lá em qual área for, se você pecou de alguma forma, não esconda o seu pecado, não tente esconder o seu pecado.
né? A Bíblia vai dizer lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E isso acontece com Davi. Depois Deus manda o profeta Natan ir confrontar Davi, e Davi ali confessa o seu pecado. Salmo 51, Davi vai confessar o seu pecado, vai orar se arrependendo diante de Deus. Então pecou, se arrepende, não tenta esconder. E fuja, querido. A forma de lidar com as fraquezas é fugir. É no primeiro estágio. Veio a tentação, dá um jeito de fugir. Tenta fugir do ambiente. Enfim, fuja. E você vai conseguir vencer a fraqueza, tá bom? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida você manda aqui embaixo. Ou então chama lá no Instagram. Ou meu contato também que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Que Deus te abençoe e um grande abraço para você.